Bom dia, agro! Bom dia, porque eu sei que você acordou cedo. Eu sou Flávia Doval e este é o Agrolândia Podcast. Oi, Roberto. Bom dia. Bom dia. Hoje a gente está aqui com o Roberto Prete, advogado, natural aqui de Ribeirão Preto, mas atua no estado do Pará e Maranhão com o mercado de carbono. A gente vai ter uma conversa bem legal aqui hoje sobre esse mercado em franca expansão e que pouca gente conhece. Bem-vindo, Roberto. Obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia. Agradeço desde já imensamente o convite teu, Flávia. E fico de uma forma muito lisonjeado por esse convite, porque ele vem de uma pessoa que conhece muito o mercado de crédito de carbono, né? Conhece muito sobre o assunto, né? E estamos aqui para você, claro, me ajudando, me auxiliando para tratar desse tema aí que ultimamente está muito em voga, né? No país e no mundo, né? Nível global. Exatamente. Não conheço tanto assim, não. Queria conhecer mais, mas obrigada pelo elogio. Prete é o seguinte, gente, eu estou chamando ele de Prete aqui, que a gente tem um hábito aqui de chamar pelo sobrenome. Vamos lá, o pessoal, À vontade. Assim, desde que eu comecei a atuar, tá até com sustentabilidade, não necessariamente no mercado de carbono, mas ultimamente, né, se fala muito nisso e eu vejo a falta de conhecimento mesmo, né, porque fala mercado de carbono, as pessoas automaticamente ligam a dinheiro. Né? E não, infelizmente, ainda não conhecem a complexidade disso. Então, a ideia é apresentar aqui os termos mais comuns, como que ele funciona, a diferença do mercado regulado por mercado voluntário, por que existe o mercado de carbono, e para as pessoas conhecerem um pouco mais. Até porque a literatura que tem disponível aí aberta, ela é muito dispersa, é muito complexa, né? Até eu mesmo, que já estou trabalhando nisso já faz um tempo, tenho uma certa dificuldade de procurar materiais que compilam tudo de uma maneira fácil, assim. Um material só que compila tudo numa certa sequência, com uma linguagem fácil. É tudo meio picado, assim, né? E vamos lá, se apresenta, fala aí de você, o que você faz. Como você bem já adiantou, né, Flávia? Sou advogado, né? Me formei aqui em Ribeirão Preto e logo recém-formado fui a convite do meu pai, acompanhando meu pai, que estava morando em Imperatriz, no Maranhão. Fui para aquela região e atuo no Maranhão e no Pará, no sul do Pará, sudeste do Pará. Nesse mercado, ultimamente, eu tenho uns 2 anos só que eu estou trabalhando nesse mercado, que fui compreender esse mercado, né? Inicialmente, fui trabalhar prospectando áreas para empresas comprarem essas áreas para fazer o reflorestamento, né, no bioma amazônico e vender o crédito de carbono decorrente desse reflorestamento, né? E aí, depois, atuando nessa área, gostei, né? Não queria ficar limitado só a esse papel de broker, né? De corretor de imóveis. E aí eu fui estudar e conhecer um pouco do mercado, né? Para poder atuar mais diversificadamente no mercado de crédito de carbono. E aí vem com esse conhecimento, né, que a gente vai tentar aqui compartilhar e passar um panorama bem geral, né, tanto quanto superficial do assunto, né, Então, básico. Beleza, obrigada. Então, vamos lá, vamos explicar o que é o mercado de carbono, né, para os ouvintes. Antes do mercado de carbono, já tinha um sistema, o MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que é do Protocolo de Quioto de 1997. Isso. Né? Você enxerga o mercado de carbono como uma evolução do MDL ou você acha que são coisas totalmente separadas? Você vê um link disso aí? Sim. Antes de responder esse questionamento, né, vamos lá, igual você mesmo sugeriu, diferenciar os mercados regulado e voluntário, né? Esse MDL, né, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, criado pelo Protocolo de Quioto, em 1997, uma COP realizada no Japão, né?
ele fazia parte do mercado regulado internacional, criado pela ONU, pela Convenção Quadro de Mudanças Climáticas. Qual que era a intenção, a finalidade Esse mecanismo, desse né? mecanismo, exatamente. Era a redução de emissões de gases de efeito estufa, né? Gases de efeito estufa, o maior que existe em mais abundância na atmosfera é o CO2, né? Naturalmente, gás carbônico. Aí depois temos também metano, tem óxido nitroso, e entre outros, né? E segundo os meteorologistas, climatólogos, dizem que a concentração desses gases na atmosfera ela vai elevando a temperatura, né, do global. Então, é uma das maiores causas do efeito da estufa, do aquecimento global, é o aumento da concentração desses gases de efeito estufa, que vem de diferentes fontes de emissões, né? Uma das maiores dela são as queimas de combustíveis fósseis, né? Uhum. Então, além da alteração da matriz energética, que seria uma das saídas para diminuir as emissões de gases de efeito estufa, né? De alteração da queima de combustíveis fósseis para energias renováveis, igual hoje temos também os veículos movidos a bateria, né, eletricidade. Também seria que aí seria uma maneira de reduzir, né, emissões, e a outra maneira seria a remoção dos gases de efeito estufa da atmosfera. E como é que se faz essa remoção? São de diversos meios, né? Mas ultimamente tem muito falado no NBS, né? Nature Based Solutions, soluções baseadas na natureza. E aí vem aqueles projetos, né? Que são os AFOLU, né? Que é da agricultura, florestais e outros usos do solo, né? Isso, outros usos da terra, isso mesmo. E aí, enfim, voltando para diferenciar mercado regulado e mercado voluntário, basicamente, a grosso modo, é que o mercado regulado, as pessoas ou as empresas, as corporações, estão obrigadas a reduzir ou compensar as emissões de gases de efeito estufa. Isso pelo governo. Exatamente, então, uma legislação. O governo de cada país, ou nos Estados Unidos tem a Califórnia, né? Já é pelo estado. O governo estabelece regras para essas emissões e compensações ou mitigações, uma série de coisas. Então, pelo governo de cada país, ou em alguns casos do estado, ou sei lá, da União Europeia, que aí já é um conglomerado de países que estão dentro de um acordo. E o voluntário, a diferença é que ele é voluntário. As empresas fazem porque querem, ou reputacional, ou porque está dentro da estratégia, ou quais são as demandas para uma empresa atuar no mercado voluntário de carbono. Exatamente. Isso tem um custo, né? Como o nome bem fala, né, é um mercado voluntário. Quem adquire os créditos de carbono, ela não está obrigatoriamente, por uma lei, por uma norma, obrigada a fazê-lo, a comprar. Ela adquire por questões normalmente reputacionais, né, porque as ações daquela empresa talvez vão valer mais por essa questão, esse apelo ambiental, aos compradores daquele produto ou serviço também vão... Consumidor final. Exatamente, consumir mais, talvez terão um juro com a taxa menor, subsidiada. Então, não existe uma legislação obrigando aquela empresa a comprar, muito embora não exista, né, e que venha a puni-la caso ela não reduza ou remova, mas ela faz para haver essa questão da reputação dela ficar melhor, né? Então, e esse mercado voluntário, até, vamos dizer, hoje, né, nosso ano que nós estamos, de 2025, aqui no Brasil, é o mercado mais forte. Por quê? Porque o mercado brasileiro nacional regulado, ele acabou de ser aprovado
por lei no Congresso, no finzinho do ano passado. Isso, foi em dezembro, Foi né? em dezembro. Dezembro, É. tinha os vários projetos de lei, mas saíram 2 e viraram lei, né? Exato. 412... Eu não me recordo. Eu acho que foi unificado esses projetos numa lei só, e ela foi publicada ainda em dezembro. Só que a gente bem sabe que, mesmo vigente, entrando em vigor, vai depender dessa lei ser regulamentada por decretos. Então, não se sabe ainda, às vezes pode demorar um ano ou 2, mas existe um projeto. Aliás, já existe uma lei aprovada no Brasil, que está dependendo de regulamentação, onde empresas deverão ter obrigações, né, dentre elas inventário de emissões, né, que é contabilizar quanto ela emite de gases de efeito estufa anualmente, né? Por exemplo, a empresa tem 10 caminhões, 20 tratores, aí cada caminhão emite tantos quilos por quilômetro e os tratores tantos quilos por hora. Quanto que ele emite de gás de efeito estufa dentro daquele ano. Isso é o inventário de gases de efeito estufa. O tal do inventário de gases de efeito estufa, o inventário GHG, inventário de emissões. Tem vários nomes. Então, uma diferença grande, me corrija se eu estiver errada, por favor. O mercado regulado, como a gente colocou agora há pouco, ele é determinado pelo governo e pelas leis daquele país. E ele funciona dentro da limitação geográfica deste país ou desse estado. Né? O voluntário, ele é decisão da empresa, seja por estratégia, reputação, qualquer que seja o motivo, ele já é internacional. O regulado, você colocou aí que seria um mercado aprovado, uma lei interna, mas também temos o mercado internacional, o da ONU, né, que é o maior, que esse aí os países que assinam, os países signatários trazem para o ordenamento jurídico interno, né, e aí o Congresso aprovando entra em vigor também através de um tratado internacional, né? Então é feito, elaborada essa norma. Então a gente voltando lá no Protocolo de Kyoto de 97, foi um tratado internacional da ONU, onde os 36, se não me engano, mais de 30 países desenvolvidos, os em desenvolvimento não entraram, que mais emitiam gases de efeito estufa, se comprometeram em reduzir 5,2% das emissões comparado com o ano de 1990, né? Isso tudo com essa finalidade de que a temperatura global não aumentasse. E aí o limite em que era o divisor de águas, que se impunha aos climatólogos, cientistas da área até então, é que se a temperatura global aumentasse mais de 1,5% comparada à era pré-industrial, né, ao século XIX, haveriam efeitos climáticos graves com mais frequência. E é exatamente o que está acontecendo hoje. Agora. E desculpa, e não é só o aquecimento global, né? Todo mundo fala aquecimento, e eu sempre brinco que se fosse só aquecer, estava fácil, porque a gente sabia qual era o caminho, mas, na verdade, aí depois o termo mudou para mudanças climáticas e hoje a terminologia mais usada é o desafio climático, porque uma das consequências dessa alta concentração de gases de efeito estufa, não só o carbono, mas dos outros gases também, na atmosfera, além do aquecimento, são outras alterações climáticas, né? Então, estiagem, chuvas, um inverno mais rigoroso, nevar onde não costumava nevar, e assim vai. Então, a gente usa mais hoje o desafio climático, né? E aí ninguém sabe o que vai acontecer. E, recentemente, a gente teve, né, essa seca absurda que deu no segundo semestre aqui no Sudeste. Boa parte do Brasil. E aquela tragédia terrível no Rio Grande do Sul. Exatamente. Além disso, no panorama já no exterior, teve também a maior enchente na Espanha, né? Isso aconteceu, uma enchente na Espanha recentemente. Ela veio de uma estiagem severa e depois, posteriormente, saindo da estiagem,
que foi uma das maiores, né, registrada, veio a chuva das maiores registradas na Espanha. E outro fenômeno climático também anormal, uma anomalia, foi ter alagado o deserto do Saara, né, também. Então, esses eventos climáticos extremos, depois de vencida a barreira de mais de 1 grau, depois 1,5 grau, e segundo o estudo recente divulgado, o ano 2024 foi 1,6 grau mais quente comparado com a era pré-industrial, né? Sempre comparando com antes da Revolução Industrial. E da mesma forma foi feito um panorama, uma comparação com a frequência dos eventos climáticos extremos nas últimas 2 décadas, que ela está crescendo exponencialmente. Então, antigamente, eu reconheço até eu, tinha um certo ceticismo em falar eu que... Eu tinha também, eu confesso, que eu falava, será? Mas será? Será? Mas muda o tempo todo, né? Não, agora não dá para negar. Exatamente, porque às vezes a gente... Eu não sou nenhum cientista da área, eu não tenho subsídios de ordem técnica, de um estudo correlado para afirmar que esses eventos, essa correlação, né, do aquecimento com esses eventos climáticos extremos, mas o que a gente está acompanhando, depois que tornando cada vez mais frequente, né? Não me resta outra alternativa senão ceder, né, a essa conclusão do cientista da área, que essa concentração de gases de efeito estufa, salvo engano, são 10 bilhões de toneladas lançados pelo homem, né, ações antrópicas anualmente, ela vem alterando o clima e provocando os efeitos climáticos extremos com muito mais frequência. E o interessante é, inclusive, que os gases de efeito estufa, eles têm uma serventia, é como se fosse assim um açúcar no sangue, né? Ele tem um limite, né? Os gases de efeito estufa, eles existem independente da ação humana, né? Por exemplo, quando há um incêndio, quando não provocado, né, natural, sempre existiu. Mas da forma em que está se concentrando essas emissões nos níveis que estão na atmosfera, está provocando cada vez mais desastres, né? E às vezes desastres naturais, mas de uma certa forma provocado pelo homem. Humana, né? Exatamente. Não, entendi. Vamos até dar um conceito aqui para quem não sabe o que é um inventário de gás. Antes de qualquer projeto, né, precisa ter um inventário de gás de efeito estufa, né? Agora, principalmente por conta do mercado regulado. Algumas empresas já fazem, ou por decisão própria, ou porque precisa para investidor, ou pelo relatório de sustentabilidade. Agora, praticamente, está todo mundo obrigado a fazer. Acho que só está na lei, acho que só ME e MEI, né, que ainda não estão dentro da exigência, se eu não me engano. Então, como é que ficou a lei, assim, de uma maneira bem simples? O mercado regulado do Brasil, que são 3 faixas, né? Até 10 a 25 e acima de 25. 25 mil toneladas de gases de efeito estufa ou carbono equivalente, né? Carbono equivalente por ano. Então, para saber qual é a emissão de uma empresa ou operação, precisa fazer um inventário daquele ano. Exatamente. Como eu iniciei a explicação em relação a inventário de emissões, basta, como qualquer inventário, né, vai fazer uma relação, uma medição de quanto de gás de efeito estufa aquela empresa está emitindo anualmente. Salvo engano, conforme projeto de lei, eu não sei se assim vai ser também por decreto regulamentado, mas as empresas que emitirem até 10 mil toneladas anualmente estarão dispensadas de fazer um inventário de emissões. Entre 10 e 25 mil toneladas ano, ela tem que fazer e tem que publicar o inventário dela.
porque se ultrapassar esse limite de 25 mil, ela vai ter que tomar medidas para reduzir, para mitigar as emissões, ou comprar crédito para compensar. Que é a compensação que é até o termo que a gente usa, o cap and trade, que é o que usa na Europa, né? Exatamente. Que aí é que entra o mercado de crédito de carbono também, mais propriamente que a gente está tratando aqui de mercado regulado, né? Quando fala obrigação é o regulado, são os offset, né? São os projetos em que geram crédito de carbono que estão disponíveis à venda para você compensar aquelas emissões que a tua empresa, né, faz a emissão que lança naturalmente os gases de efeito estufa, né, na atmosfera. E aí, voltando agora para o mercado voluntário, que é onde você atua, né? Exatamente. O mercado regulado, vou dizer na prática como funciona, que é onde atua e é o que mais ocorre no Brasil, né? E depois vamos explicar o motivo por que não, no Brasil ainda não estamos trabalhando, né, com o mercado regulado. Ele acontece, mas ele ainda não está... Quer dizer, a lei saiu agora em dezembro, né? E a lei ainda não está toda regulamentada, porque precisam dos outros instrumentos jurídicos, instruções normativas, decretos, etc. e tal. Eu achava legal a gente colocar aqui por que existe um mercado de carbono e ele é uma evolução do MDL, né? E aquele material que a gente compartilhou mais cedo, ele cita isso também, né? Que por que chegou nessa ferramenta complexa que é o mercado de carbono? Porque as empresas, elas, nas suas operações, elas têm um benefício próprio. Então, eu tenho uma fábrica de carro, ou uma fábrica, sei lá, alimentícia, ou uma operação logística, o benefício da minha operação é só meu. E de quem está envolvido, né, dos meus stakeholders. Mas as emissões que eu provoco com a minha empresa e com a minha operação, o custo disso é da sociedade como um todo. Então, as pessoas que sofreram na enchente do Rio Grande do Sul, elas pagaram um preço altíssimo, inclusive, por conta de emissões de empresas que alteraram as condições climáticas, né? Isso também foi, claro, a gente sabe que é muito mais complexo que isso. O El Niño foi mais forte, impactou lá os rios voadores da Amazônia, aquela corrente desceu. Tem uma série de outras coisas, mas foi muito influenciado por conta desse desafio climático, né? Então, isso é um exemplo, assim, drástico, mas exemplifica bem, né? Então, ou a seca, ou o frio, ou qualquer outra coisa que seja provocado pelas operações humanas, todo mundo paga a conta, mas o benefício da empresa ali, o faturamento, os lucros, fica dividido só no bolo. Então, o mercado eu achei muito legal o material colocado desse jeito. O mercado de carbono existe para isso. E eu vejo também o mercado de carbono como com uma data para começar e uma data para parar. Eu acredito que vai levar décadas isso. Mas como uma ferramenta extremamente complexa para que a economia rume, né? Que a economia vá para uma economia mais limpa, né? Não só em questão de energia renovável, mas operações mais limpas e outras atuações também, agricultura regenerativa, é tudo muito complexo, mas eu vejo assim, né, aquilo que a gente colocou, a sociedade toda paga um preço altíssimo pelas emissões das operações das empresas, né? Sim. E o lucro e o faturamento fica só entre eles. Aí está todo mundo pagando o preço. Aí a gente tem esse mecanismo do mercado de carbono para que ações sejam feitas, essas empresas reduzam as suas emissões, é mais ou menos por aí, reduzam as suas emissões e rumem a uma economia e operações sustentáveis, com cada vez menos emissões, né? Até chegar numa emissão zero, que não se emita mais carbono, que tem vários
termos, carbono negativo, net zero, né? Quando a gente Carbono chegar no neutro. carbono negativo, não sei se a gente vai estar vivo ainda. Algumas operações já acontecem isso, né? Mas tá bem longe, né, de estar todo mundo fazendo desse jeito, né? Mas a ideia é essa. Eu penso, assim, que isso vai demorar décadas, mas é uma ferramenta que envolve diversos países, leis, etc. e tal, e que cada vez essa corda fica mais apertada, né? Então, se a gente der um exemplo no mercado regulado, que nem está ainda, né? Pronto, nós vamos dizer, ele seja 100 toneladas, acima de 100 toneladas de carbono por ano é o limite dessa empresa para determinado material. Cimento, por exemplo. É tudo hipotético aqui, nada disso existe. Ele só pode emitir até 100. Se ele passar de 100, ele vai pagar um valor acima disso. Aí ele tem uma outra empresa que faz a mesma coisa, cimento também, que o limite também é 100. Só que essa empresa faz 80. Em vez de fazer, o limite dela é 100, ele faz 80. Ele tem 20 para vender. Aí esse primeiro aqui que passou, ele pode comprar esses 20 para compensar. E a ideia, veja se eu estou errada, é apertar cada vez mais esses limites ao ponto que comprar esse crédito de carbono aqui de quem é mais eficiente fique tão caro que ele seja obrigado a mudar a operação dele para que ela seja mais eficiente na questão das emissões. É isso? Isso. Esse exemplo que você deu aí da enchente no Rio Grande do Sul, como você bem disse, a gente não pode afirmar com certeza que 100% desse fenômeno esteja ligado à concentração de gases de efeito estufa. Mas a gente sabe que... De alguma maneira influenciou. Só não sabe calcular o quanto, né? Exatamente. E aí, como você bem disse também, os gaúchos arcaram com um ônus que talvez teria se advindo de bônus de várias empresas, de transportadoras. Citando transportador, não tem nada contra, mas aqui que me veio à mente, enfim, fábricas, né, indústrias que sejam, né? Então, essa concentração dos GEs, né, na atmosfera, ela está influenciando, que está deixando nossa casa cada vez mais difícil de ser habitada, né? Nossa casa, que é o planeta Terra. Então, a intenção e a iniciativa desde lá do Protocolo de Kyoto em 1997, que foi descontinuado pelo Acordo de Paris de 2015, né? E onde o Brasil chegou a ser o terceiro player também no comércio de venda de crédito de carbono para esses países que estavam obrigados, esses países desenvolvidos, né? E aí veio o Acordo de Paris em 2015, que ele tem ambições bem maiores que o do Protocolo de Kyoto, que é envolver e obrigar, inclusive, países em desenvolvimento a manter os limites, né, de emissões, reduzindo, mitigando ou compensando, não só os países envolvidos, mas, infelizmente, o Acordo de Paris, ele deixou uma brecha de 2015 até agora 2024, nessa última COP, que está terminando de ser regulamentado, o artigo 6º, né? Que veio... Até o NDC, né? Exatamente, que não se... Desde 2015 não encerraram o mecanismo de desenvolvimento limpo, um mercado antigo, criaram um novo, mas não regulamentaram. Aí ficou esse ato, né? Entre a ONU não conseguiu o consenso entre os países a ponto de dar o start nesse novo mercado, que é o MDS, um mecanismo de desenvolvimento sustentável, que é esse novo mercado regulado internacional, né? E que provavelmente, como a gente sabe, com o governo Donald Trump nos Estados Unidos, provavelmente não vai ser aderido, por enquanto, pelos Estados Unidos, né? Que é um dos grandes países grandes emissores, né?
Então, mas enfim, o cenário, o panorama é que está caminhando bem com a regulamentação tanto do mercado brasileiro interno, onde as empresas brasileiras estarão obrigadas, quanto esse externo, internacional, e que, inclusive, vai ter uma influência até no próprio mercado voluntário, né? Porque se você, agora, além daqueles que estão comprando, que não estão, as empresas que não estão obrigadas estarem comprando, vai ter as que estarem obrigadas. Então, vai crescer. O mercado de crédito de carbono está muito incipiente e crescendo demais. Ele está em franco crescimento a partir desse ano, 2025. Deve haver um crescimento muito alto num mercado bilionário, que já é, né? O mercado de crédito de carbono. Aí você quis especular que deve terminar em décadas, né? Eu não sei, eu acredito que eu não estarei vivo e descendentes não estarão para ver terminar esse mercado, né? Ele está mais décadas, são muitas décadas, ou séculos. Não são 2, 3 décadas, eu penso pelos 50, 80 anos no mínimo. Isso envolveria alteração da matriz energética, igual já a própria Alemanha, por exemplo, ela proibiu a fabricação de carro com motor a combustão. Se não me engano, já era para esse ano, não lembro em que ano é, tá bem próximo, né? E então, mas a gente, não é só motor a combustão que emite, né, gás de efeito de estufa. Então, a gente está bem distante dessa realidade. Pelo contrário, a gente a realidade que a gente está vendo é recorde. O ano de 2024 bateu o recorde do ano de 2023 em calor, né? E em o calor da atmosfera e o calor do oceano. E 2024 foram meses sucessivos, do início ao fim do ano, de recordes, né? Sucessivamente até chegar aonde estamos. E onde estamos tem provocado todos esses efeitos climáticos aí terríveis, né? E a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer, né? Esse que é o mais difícil, né? E então, você acha que o MDS, o Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável, você acha que ele foi muito ambicioso? Ambicioso que eu digo assim, muita coisa para ser feita em pouco tempo, sem que isso tivesse sido estabelecido e não passo a passo. Você acha que isso que travou um pouco para chegar nesse grande mercado regulado internacional? Exatamente. O que eu notei nessa última COP29, né, que teve o ano passado, Azerbaijão, né, Foi Abu Dhabi, depois Azerbaijão, foi isso? Essa agora, de novembro, né? De 2024. A próxima é aqui no Brasil, em Belém, exatamente. Né? Os países pobres pressionando os ricos, querendo os países em desenvolvimento, o Brasil mesmo, a ministra do Meio Ambiente brasileiro tinha uma meta de que os países ricos financiassem $1 trilhão anualmente para os países em desenvolvimento reduzir essas emissões, né? Conseguiram $200 bilhões anual para os países ricos investirem nos países em desenvolvimento com essa finalidade de redução dos gases de efeito estufa nas emissões. Eu não sei nem dimensionar esses valores, esses montantes, né? Mas desagradou muitos países em desenvolvimento, né? Tem a própria ministra brasileira acha que é insuficiente, né? E aí vem também a questão do que muitas vezes uma verba dessa, ela não é questão se é suficiente ou não, né? Ela tem que ter gestão e fiscalização, né? Na aplicação desses recursos. E voltando à questão do consenso de quão ambicioso enquanto o protocolo de Kyoto queria reduzir emissões em 5,2%, salvo engano, o Acordo de Paris, eles querem por volta de 30%, algumas não. Então ficam essas disputas. Essas disputas, e alguns países achando que é utopia, que não conseguiria chegar a essas reduções, né? Então, o que aconteceu foi que
na minha humilde opinião, que enquanto não decidisse isso, pelo menos deixasse o acordo, o antigo protocolo de Kyoto, né? Rodar, né? Rodando. Porque eu gosto que do terminou, MDL. né? Claro que o mercado de carbono tem muito mais vantagens e tal. Mas eu gosto do MDL. Aquele. Não sei se você conhece ali na. Eu não sei se já foi desativado ou não. Aterro sanitário? Aquele aterro sanitário da rodovia dos Bandeirantes. Me parece que foi o primeiro. Foi o primeiro. Acho que o primeiro projeto de MDL que foi feito. Foi registrado, né? Isso mesmo, e um grande case, né? Eu nem sei se ele já foi desativado ainda, porque faz muito tempo que eu não passo a noite ali. À noite dava pra ver porque tinha a queimada do metano, aí você via o fogo, né? Mas faz muito tempo que eu não passo ali à noite. Para quem vem de São Paulo, rumo ao interior, fica do lado direito, né? Se a gente pensar que o protocolo de Kyoto encerrou, foi em 2015, né? Foi com o Acordo de Paris, né? Que encerrou. Isso mesmo. Aí só os projetos que já estavam registrados, né? Eles continuam rodando. E continuam rodando. Tem projetos de 10 anos, de 15, de 20, enfim, mas estão terminando, né? Então, enquanto isso, o Brasil, que era o terceiro maior player de projeto, né? Parou de receber essa monetização do crédito carbono, que é o mercado do crédito carbono, significa monetizar... Muito mais simples, né? Um ativo ambiental, né? O MDL, muito mais simples. Exatamente. Tá. Então, vamos lá. A gente falou desse grande, né, projeto mundial aí, né, coordenado pela ONU, que seria o Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável. Ainda não está meio bem longe ainda disso ser estabelecido e rodar como a gente espera. Então, o que a gente tem hoje? No Brasil, a gente tem o mercado regulado, acabou de sair a lei, mas em dezembro, né, foi aprovado, eram projetos de lei, e com o passar do tempo, isso vai ser regulamentado pelos instrumentos jurídicos que virão a ser publicados. Aí o que sobra para a gente rodar hoje, que já está rodando, que é o mercado voluntário, que é onde você atua, né? O mercado voluntário. Vamos falar como é que funciona o mercado voluntário. Vamos lá. Me corrija se eu estiver errado. Para que uma empresa, uma operação qualquer, não necessariamente uma empresa, pode ser uma fazenda, pode ser um pool de fazendas, né, que são os projetos integrados, uma operação em si, né? Ela tem, para que ela seja elegível a gerar créditos de carbono e esses créditos possam ser vendidos, ela precisa mitigar, ou seja, reduzir a emissão que normalmente seria a... Baseline. Seria daquela operação dela, que está diretamente ligada, aquela média ali que ela faria, né? Que ela emitiria, ou ela tem que sequestrar carbono, ou tem que reduzir, ou tem que sequestrar carbono, e isso é o que dá o direito, né, que deixa essa operação elegível a emitir o crédito de carbono. Está correto? Exatamente. A elegibilidade de todo o projeto de crédito de carbono, né, a razão dele existir é isso, é a redução das emissões com que normalmente o teu empreendimento emite, né, que é a linha de base. A famosa baseline. Ou a remoção, né? Então, o que você vende de crédito de carbono, você coloca lá, vamos voltar, uma empresa que emite 30 mil toneladas ano. Se ela não... Vamos esquecer o mercado regulado. Vamos deixar... Vamos dizer hoje que não, só temos o voluntário rodando. Ela emite 30 mil toneladas no ano. Um aterro sanitário, como você deu de exemplo, que ela emite o metano, né, que é um gás que ele, inclusive, ele é potencialmente mais destrutivo para a atmosfera, né? Porque o potencial de aquecimento é 28, né? 21 ou 28 vezes mais o carbono. Exatamente. Só perde não. Eu sei que o óxido nitroso é mais ainda, cento e tantas vezes. Tem uma escala, né? Mas aí, vamos dizer que se aquele aterro sanitário, normalmente ele emite GEs, gás de efeito estufa, 30 mil toneladas ano. Se ela reduzir para 10 mil, que aí
ela consegue vender os 20, a diferença da linha de base, qual que era a emissão corriqueira daquele empreendimento, para que depois do projeto, que ele faz o projeto, qual que vai ser o saldo da diferença depois de instaurado aquele projeto. É aí que entra o conceito da adicionalidade. Sem adicionalidade não há projeto de carbono. Né? Então, esse exemplo hipotético que você deu. Eu tenho um aterro que emite 30 mil toneladas de carbono equivalente ao ano. A emissão dele é 30 mil. Então, ele tem uma ideia de reduzir essa emissão para 10. Né? Então, ele faz um projeto de carbono, ele sendo aprovado com o valor desses créditos, ele faz todas as mudanças necessárias na operação desse aterro para reduzir para 10. Aí essa diferença, 30 menos 10, que dá 20, viram créditos de carbono. Exatamente. E cada crédito de carbono equivale a 1 tonelada. Exatamente, reduzido ou removido. De carbono equivalente, né? Aí entram todos os gases transformados, é tudo a mesma moeda, é tudo carbono, por isso que fala carbono equivalente. Exatamente. E lembrando, destacar que, né, vamos aprofundar um pouquinho para o lado prático, né? Como é que monetiza isso? Como é que transforma esse projeto em valores? O money, como é que surge disso aí tudo, né? Sabe melhor do que eu, bem sabe, mas vamos explicar aqui, né, para quem não conhece. Quem presta credibilidade para esse mercado são as certificadoras, né? As certificadoras que atuam nesse mercado voluntário, tem a maior, né, que é a Verra, né, americana, muito usada aqui, que está também em ascensão no Brasil, é a Gold Standard, acho que é Suíça, né? A Gold Standard. Depois tem Social Carbon, né? Social Carbon, tem aquela que... A última que estava fazendo de energia renovável, a GCC, que é do Catar. Mas, assim, a Verra acho que é 80%, é o crédito mais valorizado. Aí depois vem a Gold Standard, a Social Carbon está crescendo muito, eles têm escritório no Brasil. E assim, até para explicar para o pessoal que está ouvindo, tipo assim, ninguém pode querer, é sempre esse aterro, né? Eu fiz lá, diminuí, vozes da minha cabeça falam que é 10 mil. Não, existem vários atores dentro desse projeto de carbono, né, que atua dentro do mercado, para poder garantir que realmente teve uma redução ou uma captura, uma mitigação, né? Então, essas são as certificadoras, né? A certificadora, ela garante que aquilo ali, que aquela alteração que você fez na tua operação realmente aquilo mesmo, reduziu ou removeu aquela quantidade de... em números, né? Exatamente. Em números. Eu vou dar um exemplo, um case, que até que eu mais atuo, que está muito latente, né, atualmente, né, que é no Nature Based Solutions, né? O NBS, né? Projeto de reflorestamento, né? No bioma amazônico, é o que está usando muito, e que essas duas certificadoras, principalmente, estão mais certificando. A Verra, americana, e a Gold Standard, suíça. Como é feito um projeto desse? Pego área, basicamente, de pastagem. Degradada ou não necessariamente? Pastagem. Pastagem, A degradada, ela tem uma... agora o pessoal do agro vai entender melhor o que a gente está falando, né? A pastagem degradada, o pecuarista às vezes fala área degradada, ele se sente até ofendido, né? Dá um trabalho muito grande de você transformar uma floresta em pastagem com o decorrer dos anos, né? Isso aconteceu. E está cada vez mais a limitação ambiental, né, restringindo. Mas as pastagens, a área que é pega para fazer o projeto, normalmente é a área de pastagem. Por quê? Ela já está aberta. Está aberta e tem 2 requisitos básicos do projeto o projeto de crédito de carbono, que ela atende com mais facilidade se for uma área de pastagem limpa. Não é uma pastagem abandonada, que lá no bioma amazônico eles chamam de juquira, que é a regeneração vegetativa, né, o remanescente, cresce muito rápido, que inclusive são as condições ideais daquele bioma para o reflorestamento. Né? Então, quais são os requisitos? A adicionalidade, principalmente. O que é a adicionalidade? O que eu faço para o meu projeto
que a natureza não faz por si só nesse caso, né? Então, a interferência humana, né, que vai fazer que o projeto, no caso aí, é remoção, vai remover de crédito da atmosfera. Por quê? Porque se você pegar uma área, uma pastagem que foi abandonada há 3, 4 anos, essa juquira que eles chamam, ela já vai estar alta. E quem sabe, sozinha, essa regeneração vegetativa vai transformar numa floresta fechada sem necessariamente ter uma intervenção humana. Aí, aprofundando mais, poderia ser um projeto de regeneração vegetativa assistida. Mas vamos do exemplo mais fácil aqui que eu vou dar, esse case, que é um reflorestamento da área de pastagem mesmo. Vai ter pecuarista que às vezes vai olhar essa situação e vai ficar com dó, vai falar, nossa, eu cheguei aqui no estado do Pará há 50 anos, eu cheguei adolescente, jovem com meu pai. Primeiro nós pegou a terra bruta, né? Fez aquele ciclo completo, cortou a madeira, depois aquela madeira que não servia para serrar, derrubou, queimou, fez carvão, tal, plantou talvez um arroz, plantou o pasto. Foi domando a terra. Né? Até a terra ficar aquela pastagem bonita. Hoje em dia bonita. Não é mais assim que o pessoal sai abrindo, né? Isso é importante colocar. Todo mundo, tá derrubando tudo. Não é bem assim. Tem as regras, né? Para cada bioma, para cada lugar. Mas antigamente isso era, inclusive, incentivado, né? Sim. Quando se comprava uma área para fazer a matrícula, ele era obrigado a abrir área. Né? Na época do governo militar no Brasil, né? Década de 70, existia uma preocupação do governo com a invasão, né, de áreas da Amazônia, que nós perdêssemos território, uma preocupação com a soberania do território nacional. Então, existia até um lema na época, era integrar para não entregar. Integrar, o que é? Fazer a integração. Foi um convite para as pessoas... Produtores rurais? Para a população de outras regiões povoar o norte. As regiões mais afastadas dos grandes centros. Exatamente. Que era São Paulo, Rio. Que não eram povoadas e existia essa preocupação de países estrangeiros tomarem aquela área. Fronteiras, né? Exatamente. Então, qual que era o incentivo dado pelo governo brasileiro nessa época, né? Década de 70, década de 60, 70. Era quem chegasse e ocupasse aquelas terras, que até era terra da União, né? Eles, se ocupassem uma área de terra, escolhesse lá, vamos colocar, 1.000 hectares, aí se você derrubasse pelo menos metade, 500, eles te davam um título de propriedade daquela terra, para você passar de ocupante, ter a posse e também passar a ter a propriedade. Ser o proprietário daquela área. E aí é até um pouco conflitante, né, com a nova legislação do Código Florestal, né, que no bioma amazônico, se você... Eles deram uma certa anistia para não ficar tão conflitante. Se você abriu a área, que se chama de área consolidada, que é a área antropizada, que é a área que você produz nela, seja pecuária, seja agricultura. Se você abriu até 50%, até junho de 2008, você teria que... essa seria o limite da reserva legal. Você teria que ter, no mínimo, 50% de reserva legal. A partir de 2008, tem que ser 80%. Exatamente, 80%. O que torna muito contraproducente, né? Imagina você ter uma área de 1.000 hectares e nela poder produzir menos de 200, que a gente fala 20%, mas aí depois tem que contar com APP ainda, que não chega a dar os 20%. E os outros 80 ou mais de 80, e você cuidar e preservar. Isso, no meu ponto de vista, pessoalmente, eu acho isso contraproducente. É uma reclamação muito grande dos produtores rurais da região. Né? Mas, enfim, o crédito de carbono vem até para melhorar a situação do produtor rural, e nesse sentido. E lá na frente a gente vai explicar por quê. Mas vamos voltar na questão do projeto, né? Essas certificadoras que emprestam a credibilidade e validade para o crédito de carbono, aquele crédito de carbono, vamos dizer,
que ele desfruta de credibilidade, porque às vezes uma pessoa pode fazer qualquer projeto aí, sem que seja certificado, se tiver alguém que compre no mercado voluntário, né? Mas o valor dele não vale nada, não né? Vale só na cabeça deles. Exatamente. Eu fiz um projeto, disse que... Publiquei aqui dizendo que a redução foi essa, custa tanto, o cara vai lá e compra, mas aquilo ali não tem validade nenhuma, né? Vale só na cabeça deles. Eu já vi isso muito acontecer, até regionalmente. Mas é interessante colocar aqui, até antes de você continuar nesse assunto, que existem tipos diferentes de crédito de carbono. É sempre crédito de carbono como se fosse um título, mas eles têm valores diferenciados. Sim. Né? Então, seria importante colocar que um projeto de crédito de carbono, que são as categorias, né? Então, eu tenho energia renovável, energia solar, eólica, tem um valor. Transporte, porque acho que ultimamente está valendo menos, né? Quando você troca a matriz de combustível, né? Então, energia eólica também está valendo pouco, solar, porque é adicionalidade. A última vez que eu vi que estava valendo menos era transporte. Sei lá, você troca diesel ou gasolina por etanol. Né? Aí você tem uma diferença na emissão ali, e esse crédito, por conta da substituição do combustível, tem um valor. Né? Aí tem de energia renovável, que são cada vez mais difícil fazer projeto. Foi energia um boom, eólica, né? Uns 10 anos atrás, era exatamente. O último grito aqui no Brasil. Né? Hoje está no NBS a bola da vez. E aí a gente vai para... Aí tem os de agricultura, né? Que são principalmente o manejo, né? Que está vinculado aí à agricultura regenerativa, né? Não arar, etc. e tal. Cobertura seca, cobertura viva. Aí chega nos de floresta, né? Que são os mais caros, os mais badalados, os mais desejados. Chama até de premium. Premium, né? E esses créditos de floresta, e por que, né, que eles são tão caros, né? Vão ficando cada vez mais caros. Por conta do impacto. Custo, e o impacto também, né? Então, o apelo, né? A Amazônia sendo... voltando naquilo que eu falei da questão... A Amazônia questão... tem um apelo emocional no mundo inteiro. Exatamente. Né? Tanto é que as empresas que desenvolvem esse tipo de projeto que a gente vai voltar a falar de reflorestamento, elas atuam quase que atualmente, quase que praticamente no bioma amazônico, quase que todo... Os projetos são no bioma amazônico, tem registrado nessas certificadoras, né? Então, acho que deve ser o questionamento de muita gente. Tá, o crédito de carbono equivale a quanto? Né? Já falamos, 1 tonelada de carbono reduzido a emissão ou removido da atmosfera, carbono equivalente. Isso é um crédito. É um crédito, um VCU, né? Que é chamado. Aí, quanto que vale um VCU? Aí é mais ou menos quando falar quanto vale uma bicicleta. Tem aquelas depende da bicicleta. Depende da bicicleta. Então, esse carbono do reflorestamento plantado, o reflorestamento de árvores nativas plantado, que é aquilo que eu falei, vai... o processo daquele que eu falei, da pessoa que desmatou até chegar na pastagem, vai ser invertido. A pastagem vai voltar a virar mata. E a fazenda não vai ter, aquela propriedade rural não vai ter outra utilidade. Ela não vai servir mais para agricultura, nem pecuária. O mercado dela, o que ela vai gerar renda vai ser o crédito de carbono. Porque depois de instaurada aquela floresta naquele lugar, é até averbada na matrícula do imóvel, né? Depois de terminado esse projeto de 40, 50 anos, vai poder retirar, mesmo que se o contrato, né, permitir entre o proprietário, a empresa que comprou aquela terra para fazer aquele projeto, for negocialmente puder fazê-lo, a legislação provavelmente não permitirá. Né? Então, por essas razões, ele
Ele é um crédito que você vender, né? Na minha opinião... Ele é mais valorizado, né? Ele é mais caro, né? E então, se comparado, por exemplo, daquele crédito de carbono em que quem faz o projeto, realiza o projeto, se compromete em manter a floresta que já existe. Se compromete em não derrubar, em não abrir a área que tem a floresta. Aquilo lá, especula-se, deve saber melhor do que eu, mas $10 por VCU. Aí o do reflorestamento, $70, $80 por VCU. Por quê? Porque quem vai fazer o projeto, duas coisas. Vai ter o custo de implementar a floresta, né? De reflorestar a área, comprar as mudas, plantar, preparar, depois combater pragas, tudo. E na área que antes ele criava gado, na maioria dessas áreas da Amazônia, estou falando específico, né? Porque a área de agricultura já é mais cara também, inviabiliza, e são áreas de maior altitude, então a de pecuária é um pouco mais propícia disso, e se for fazer um projeto desse, desenvolver em terras muito caras, às vezes inviabiliza, né? Em terras que hoje se planta soja, milho, terra de agricultura. Então, vamos dizer, em terra de pecuária. O produtor rural ele não vai vender mais boi. A commodity dele não é mais ser mais proteína animal, vai ser carbono, crédito de carbono. Crédito de carbono, não carbono. Exatamente. Ele está deixando de emitir carbono, capturando, na verdade. Exatamente. Então, dentro dos valores de crédito de carbono, a gente tem lá transporte, energia renovável, a agricultura, né, agropecuária, né, essas metodologias, né? E aí eu chego nos de floresta. Dentro dos créditos de floresta, é isso que você estava colocando, né? Eu tenho variações, né, do crédito de floresta. Então, eu tenho aqui um de preservação, né? Exatamente. Aí, se ele tem... Red Plus. O Red Plus, né? Então, ele custa um valor... Você falou que está por volta de uns $10 hoje no mercado a termo, né? O que influencia, inclusive... E aí, se ele tem um adicional com benefícios para a comunidade, comunidade, né? Sim, agrega valor. O social, o tal do Plus, você vai como se fosse um ágio, né? Ele vai valorizando. Até chegar... E aí, quanto maior a capacidade dessa floresta em deixar de emitir ou capturar o carbono, seja qual seja o termo que você quer usar, maior esse crédito. Então, um crédito de cerrado nunca vai ser o valor de um crédito de Amazônia, porque na Amazônia, além do apelo emocional, etc., da fama da Amazônia no mundo inteiro, a massa verde de raiz da Amazônia é completamente diferente do cerrado. Então, a capacidade é muito maior daquelas árvores de 30 metros de altura, aquela massa verde enorme, do que no cerrado, que é mais raleado, né? Mais aberto. Tal. E aí, vamos lá, vai subindo, até chegar a qual que é o crédito mais top, o mais caro, o mais desejado, que mais valorizado. Está dentro de floresta, o que é? Amazônia também, e de reflorestamento, é esse que é o crédito mais... Eu acredito que seja. É o que eu conheço, que inclusive tá querendo puxar a sardinha. Seu lado, é o que eu atuo, né? Que é esse crédito, ele é mais caro porque ele tem um custo maior para gerar. E aí... Então, o top, que é o que vale mais, que é o mais, inclusive é o mais difícil de fazer, você pegar uma área aberta de pasto e transformar em floresta. E plantar uma floresta amazônica, né? Dentro do bioma exatamente. Com todo aquele volume de massa e tal. Esse é o top, é a joia da coroa do crédito carbono. Eu acredito que hoje seja. Entendi. Mas voltando na prática do projeto, né? Como é que ele se desenvolve, né? A empresa que comprar essa área ou fazer, existe também a parceria com o proprietário, onde a empresa vai desenvolver o projeto, reflorestar a empresa, a detentora do projeto de carbono. Exatamente. Ele compra uma área de um proprietário rural ou faz uma parceria. Arrenda a terra e aí ele planta. O que difere o arrendamento da parceria, até pelo a legislação brasileira, o Estatuto da Terra, é o que a parceria, os parceiros
eles dividem o risco do negócio. É mais ou menos assim. Quando você compra um bezerro e entrega para o pecuarista, para o proprietário da terra que tem o pasto, aí você divide o ganho do peso com meio a meio, o percentual que seja, é uma parceria. Então, se o gado engordou, não engordou, ninguém ganha nada. Manteve o mesmo peso, o problema que deu no pasto, uma estiagem muito grande. O arrendamento não, o arrendamento é um valor fixo, independente do lucro. Igual quando arrendei sua área aqui para eu plantar soja. Aí vai depender do contrato da área ali, qualquer Exatamente, um valor fixo. 12, 15 sacas por hectare. 3 de milho. Exatamente, é um valor fixo. Aí o arrendamento, quer dizer, teve uma intempérie climática, teve o problema aqui, as 10 sacas são minhas. Exatamente, arrendamento. Cotação e adiantar o que você faz. O arrendador proprietário da terra, ele não tem o risco. Agora, a parceria, existe o risco para ambos. E para a floresta, nessa questão do crédito de carbono, na parceria também o risco é dividido? Na parceria. Existe empresa que faz parceria, existe empresa que eu conheço, existe empresa também que faz arrendamento. Mas, enfim, vamos dizer, a empresa que vai fazer desenvolver esse projeto vai lá, ou vamos deixar uma situação até um pouco menos complexa, né? Compra uma terra no bioma amazônico, normalmente no estado do Pará, que tem a maioria desses projetos, onde existia pasto, basicamente ele vai reflorestar com espécies nativas daquele bioma, não vai usar espécies exógenas, né? Só daquele bioma. São mais de 100 espécies. Pelo amor de Deus, era só que faltava. Eucalipto não entra, por exemplo. Pelo amor de Deus. Eu vou reflorestar a Amazônia, né? E aí você vai plantar uma espécie exótica que não é dali, né? Você não está reflorestando a Amazônia, você está contaminando. Exatamente. Né? Então, e tem um mix de mais de 100 espécies nativas, né? Para ser plantadas. É uma floresta que diversidade, né? E aí, o que faz? Essa empresa, normalmente, ele planta no espaçamento 3x2 lá, essas mudas, né? Essas mais de 100 espécies. Ele constrói uma floresta. Aí, nesse projeto, é uma metodologia da certificadora. Vamos na maior, na Verra. Então, a Verra existe métricas, né? Porque uma coisa interessante que eu tinha essa curiosidade, mas como é que mede o carbono que está tirando da atmosfera, né? Tem uma máquina, um equipamento para isso? Não, isso aí, essas métricas foram desenvolvidas por cientistas, por laboratório, que se você desenvolver o projeto usando 1.666 mudas por hectare, que são uma muda a cada 6 metros quadrados, no espaçamento 3x2, né? Nesse mix, usando essas espécies, vai existir uma curva durante o tempo, um gráfico, em que no primeiro ano, no ano 0, o ano 1, dependendo da pessoa que chama, projeto, ele não vai sequestrar nada. A muda não vai sequestrar nada. Vai sequestrar menos que a linha de base. Qual que era a linha de base antes do projeto? Era o pasto, exatamente. Que o pasto sequestra, pouco, mas sequestra. Aí no ano 2, ele quase que iguala o pasto. No 3, aí já... Aí ele vai passando e vai aumentando. Exatamente. Conforme a floresta vai crescendo e fazendo aquela massa, o potencial, a capacidade, e isso é validado pelas metodologias. Exatamente, são métricas. Isso é interessante falar também, né? Você não faz e mede conforme o seu bel prazer, né? Cada certificadora tem a metodologia para cada tipo de projeto. Então, o projeto de floresta, para conservação tem a metodologia, para reflorestamento tem a metodologia. Às vezes mais de uma. A Verra, se não me engano, para reflorestamento tem duas. Mas usada parece que é a VM 0047 lá, né? Nessa metodologia desse espaçamento. Então, ela já tem pronta na metodologia dela. O que você tem que fazer. O que você tem que fazer, e daquela forma que se você fizer daquela forma,
a quantidade de crédito de carbono vai ser gerada no teu projeto. Então, esse projeto, voltando lá, as mudinhas, conforme elas vão crescendo, elas vão tirando o carbono elementar, né, através da fotossíntese, sequestra o CO2 e fica com o carbono e devolve o oxigênio, né, para a atmosfera, ou fixando no solo aquele carbono, ou mantendo a própria raiz, tronco, folha, né? Na fase inicial de crescimento, que ela chega ao ápice cerca de 10 anos, que essa floresta vai estar produzindo, gerando 30 VCUs por hectare, o que equivale você dizer que ela está sequestrando da atmosfera 30 toneladas de carbono equivalente. Então, ela chega essa curva do segundo tempo, né? Ela chega no ápice dela, né? Com essa idade. Uma floresta a partir do... Depois ela começa a manter? Depois ela diminui. Ela é uma curva... Mas ela não cai na mesma velocidade que ela cresce, né? Ela... os matemáticos tem aquela curva V, ela curva S, curva... exatamente, mais ou menos isso. Então, os projetos, normalmente, 30 ou 40 anos. Então, quando você... Os projetos de reflorestamento. De reflorestamento. Então, segundo a metodologia... Para o pessoal entender, durante 30 ou 40 anos, seja um projeto de 40 anos. Anualmente, eu vou fazer o cálculo do que foi gerado de crédito e eu coloco para vender. Eu posso ter um cliente que já me patrocinou, ou que eu já fiz um contrato lá atrás, que vai ser o comprador, ou eu posso colocar para vender. Nas próprias certificadoras, tem um mercado a termo que você pode colocar no site delas para vender. Isso fica aberto para a empresa e até pessoas físicas comprarem esses créditos. Exatamente. Então, o procedimento, assim, resumidamente, do projeto, além do projeto operacionalmente, é lógico, você plantar as mudas, cuidar, irrigar, dependendo da época do ano, se for da época da estiagem, fazer o controle de formiga, fazer controle, talvez, de poda, a dói no coração dos pecuaristas, mas dessecar, jogar glifosato na pastagem para o capim não concorrer com as mudas, né? Essa é a parte operacional. Agora, a parte do projeto crédito carbono em si é você registrar na página da certificadora, vamos voltar aqui para exemplificar pela maior da Verra, vamos dizer. Aí, depois de registrado esse projeto, onde você coloca lá toda o cronograma de projeto e detalhado como vai ser feito e a expectativa da geração dos créditos carbônicos, que se trata da remoção, né, dos gases de efeito estufa. E aí esse projeto é validado pela certificadora, onde eles vão analisar, realmente isso aí está de acordo com a metodologia que a gente tem. De terceira parte, isso também depois, é importante. Exatamente, depois da validação tem a verificação de autoria de terceira parte, que é um terceiro, que é nem o proponente do projeto e nem a certificadora, vem um terceiro para fazer uma auditoria, para também dar o aval para o projeto. É o VVB, né? Exatamente. E isso é importante falar, né? Que a gente até começou a falar nesse assunto e não terminamos de desenvolver, porque nós somos muito falantes. Exatamente. Então, os atores envolvidos, né? O dono do projeto, que é o proponente do projeto, que são essas empresas que você atende aí, né? Sim. Então, ela vai, no teu caso, ela compra ou faz parceria numa área para reflorestar. Então, ela pega uma área de pasto lá, faz todas as operações e, calcula como é que faz a diligência, dá para fazer isso aqui, dentro dessa metodologia. Aí ele vai até a certificadora e deposita um projeto, né? Ele escreve aquele projeto, qual que é o potencial, e durante quanto tempo, 20, 30, 40 anos, eu já vi projeto até de 100 lá no site da Verra.
e, vamos supor, florestar essa área aqui de 50 mil hectares, bioma amazônico, no tal estado, durante 50 anos, né? Dentro da metodologia da certificadora, que a gente está usando o exemplo da Verra. Para poder depositar, precisa, esse PDD, que é o projeto, precisa da validação, com a metodologia, e precisa vir um mecanismo de terceira parte, que não é certificadora e nem proponente, que são algumas empresas, órgãos certificadores creditadas, ou seja, homologadas pela certificadora. E a certificadora fez a diligência, confia no trabalho delas. Então, vem esse pessoal, geralmente é sempre gringo, né? Pelo menos. Indiano tá vendo muito, né? Vem muito, né? E é caro, né? Trazer esse pessoal para cá. Os últimos projetos que eu trabalhei, os custos do VVB aí, das auditorias, incluindo tudo, né? A hora, o valor, passado, porque fica tudo por conta do proponente do projeto. Sim. Era por volta de 75% do custo total do projeto. Porque muito paga todas aquelas taxas para a certificadora, né? Para depositar o projeto, não sei o quê. Até centavinhos ali de dólar você paga na hora de emitir e vender o crédito, e também para aposentar. Mas o grosso mesmo, mais de 70% do custo, são os VVBs. Então, você escreveu o projeto, o PDD, está aqui bonitinho. Aí, para poder depositar na certificadora, eles não têm equipe pessoal para validar isso. Então, contrata, né, o proponente do projeto, essa empresa que é homologada, né, e autorizada pela certificadora para avaliar aquele projeto. Aí eles fazem um relatório, um laudo, falando, esse projeto tá ok, aí você deposita. Aí a certificadora fala, ok, pode fazer, ou não, tá tudo errado. Mas vamos dizer, vamos ser positivos. Tá tudo... Aí você começa realmente a fazer, começa a plantar e monitorar. E no caso desse projeto de reflorestamento, existem os monitoramentos. Aí, importante, quando você disse aí questão de custo, que os projetos de crédito de carbono tem, quase todo projeto, né, para ter um retorno financeiro, tem que ter escala. O que é escala? É uma quantidade mínima de créditos que viabiliza que se torne rentável. Porque vamos dizer que eu vou lá e plante em 100 hectares um reflorestamento. Será que esses 100 hectares vai ser suficiente para cobrir o valor tanto da operação de plantio, depois um custo muito alto que é brigada de incêndio, que é a proteção do floresta, brigada de incêndio... agora não vale a pena. Não vale. Então, vamos até colocar... E também tem um custo do projeto, do projeto em si. Isso é legal a gente colocar, né? Quando faz... antes de fazer qualquer coisa, muito importante, aqui era uma área que eu atuava, inclusive, né? É a viabilidade. Viabilidade técnica, né? e de escala financeira. E a viabilidade financeira. Então, como o custo fixo, só do projeto mesmo, né? Das taxas que você paga, do monitoramento e principalmente do órgão de verificação, que seria, entre aspas, a tal auditoria, que ele é feita no projeto e depois a cada emissão e monitoramento, seja anual, bianual, a cada 5 anos, esse pessoal volta para ver se aquele monitoramento está legal. Então, não é uma auditoria só, né? Então, você faz do projeto e depois a cada emissão, dentro do monitoramento, esse pessoal vem de novo, né? E eles vão emitindo os pareceres. Exatamente. Então, o custo fixo disso é muito alto. Aí também tem o custo da operação, seja de reflorestar ou de trocar a sua matriz energética, seja o que quer que seja. Então, você vai gastar um mundão de dinheiro ali e isso tem que ser menor do que o que você vai obter vendendo os seus para não ter um saldo negativo. Para não só torrar dinheiro, perder dinheiro ao longo dos anos. E aí eu te falo, você tem um número para o tal do número mágico, né? Para esses projetos de reflorestamento, cada projeto tem que ter emissão de quantas VCUs aí, que seriam os créditos, né? Flávia, eu diria que para esse projeto de reflorestamento, a partir de, no mínimo, área útil que você vai plantar, reflorestar mesmo. Né? Porque tem áreas que são alagadas, não são propícias, a APP você não vai mexer, topografia, porque tem a mecanização, mas área útil a partir de, no mínimo, 1.500, mas ideal a partir de 2.000 hectares. 2.000 hectares, quantas VCU você falou que dá por ano, por hectare? 30? No auge, né?
No auge Mas da... o mínimo. Eu sou super conservadora. Eu Olha, trabalho no pior, na pior das hipóteses. por Meus curiosidade, eu cálculos de tava... viabilidade são assim. Qual que é o pior? Tá, vou Esses por dias... 20% a menos. Esses dias eu estava olhando uma metodologia de um projeto da Verra, só que esse projeto é de 30 anos. Acredito que ele é renovado por mais 30. Mas nesses primeiros 30 anos, parece que o total por hectare é 360 VCUs por hectare. Mas 364, parece. VCUs, mas ao longo... Por hectare durante os 30 anos. Durante os 30 a curva anos. todinha dos 30 anos. 360. Vamos fazer a conta aqui. Se você vender a $70 cada VCU... Eu sempre faço a conta anual, né? Eu estou chutando valores aproximados. Tá. Não seja 70, seja 50, ou seja 80. 360 VCUs, você falou? É. Por 30 anos, por né? 30 anos. Então, são 12 VCUs, 12 créditos por hectare, por ano. Na média, né? Uma média. É, na média. Média anual. Coisa, mas tudo bem, vamos lá. 12 VCUs, ou seja, 12 créditos por lembrando hectare. que chega num auge e depois diminui, né? Vezes, você falou que no mínimo 2 mil hectares, né? Então, você emite anualmente aqui 24 mil créditos na área total do projeto. De quantos hectares aí? No total, de 2 mil hectares. Que você falou que é no mínimo 2 mil hectares. É porque, além de tudo... De área útil, né? Não tô falando da propriedade. 24, olha... Quanto que tá cada crédito? Chutaria uns $70. $70. Dá mil... Pode ser um pouco mais. Tá, 1.680.000... Conservador, né? dólares. Acho que ainda tá valendo a pena aqui, porque... Custo operacional, vale a pena. Não sei se você pode abrir esses números, o custo operacional de... Fala uma faixa, se não puder falar, eu entendo perfeitamente. O custo operacional e o custo fixo do projeto. Inclusive, no exemplo que eu tive desse case, tem lá um valor. Eu vou te falar do case. De um projeto que foi desenvolvido no Acre, se não me engano. Só que esse caso, em ímpar, ele é um pouco diferente. Por quê? Porque foi uma área degradada, sem autorização, e era uma floresta, era uma área do Estado. E o Estado cedeu a área para uma ONG desenvolver esse projeto, e esse projeto foi bancado, foi financiado por um fundo internacional. Entendeu? Então, esse aí, o custo foi bem menor do que você comprar uma fazenda e usar... É um caso diferente, né? Então... Mas eu vou falar aqui, já faz uns meses aí que eu não faço estudo de viabilidade, até porque eu mudei de área, né? Continuo atuando como consultor agora, né? Mas se alguém tiver um projeto aí, pode mandar que a gente faz, né? Os últimos estudos de viabilidade que eu fiz para de agropecuária, que é a 42 da VM 0042 da Verra e a 005 da Social Carbon. Tinha que ter 400 mil VCUs. Para viabilizar. Para viabilizar. Eu trabalhava com 1.2, 1.7, assim, que na verdade, emite mais que isso, né? Emite não. Reduz muito mais que isso por hectare. Mas tinha projetos na Verra de 1.7. Então, eu peguei o pior, assim, sabe? Para fazer o cálculo. Então, porque menos que isso, pior que isso não fica, né? 400 mil VCUs emitidas por ano, né? E aí que você coloque 1.7, né? 1.7, estou fazendo besteira. 400 mil VCUs, né? E aí que eu coloque essa vezes $5, vai, o de agricultura, dá $2 milhões, né? E o custo fixo do projeto, antes dessa alta do dólar, ele estava só do projeto, não estou falando da operação em si, porque o custo dessa tua operação aí é bem mais alto, né? Porque a agricultura regenerativa, agropecuária, o cara já tem que fazer aquilo para produzir, né? A adicionalidade exige um custo menor. Né? Isso. E ele está produzindo, depois ele vende a soja, o milho, a cana, o que quer que seja. Estava perto de R$2 milhões.
Então, aí, eu tenho uma fazenda inteira de 400 mil hectares produzindo. Não, né? Você não tem. Então, é o projeto integrado. Eu vou pegando várias fazendas, né? Que faz a diligência com as ferramentas de satélite e tal. E aí, você vai integrando no projeto até dar os 400 mil interessante aqui também, no ano, né? Por falar em escala, também é... Não tem essa fazenda prontinha aí, se alguém tiver aí, manda aí. Se tiver a fazenda pronta, aí não vai ter adicionalidade, aí não vai conseguir certificar, né? Que eu digo da área, entendeu? Já gerando os créditos. E aí é uma questão que o pessoal sempre me pergunta, e aí eu tenho que dar aquela resposta que advogado e agrônomo adora dar, depende, né? Porque toda hora muda. Se eu já estou fazendo essas atividades que estão previstas dentro da metodologia para gerar o crédito de carbono. Tem elegibilidade para fazer? Você já está fazendo, que nem a energia renovável, você já está fazendo, para que eu vou... Igual você falou, porque depende. Uma época... Retroagir 1 ano, 2 anos, se é isso, é aquilo. Não, depende. Depende. Vai ter que estudar a metodologia da certificadora, se ela admite muda isso. Também, né? O entendimento da certificadora vai mudando, né? E se vamos falar que o cara for ninja, o projetista, ele pode até criar uma metodologia para a certificadora. Sim, você pode criar a metodologia. Ela agora, se desenvolver um projeto dentro da metodologia que já pré-existente, já não é fácil. Imagina você criar uma metodologia que a certificadora vai admitir para projetos, próximos projetos, né, futuros. Deve ser bem complexo, né? Deve ser complexo e deve ser muito caro. Propuseram isso para a gente na Verra. Eu trabalhei numa empresa de tecnologia, te contei, de agricultura de precisão, e as soluções dessa empresa reduzem o custo operacional e a emissão, porque os insumos são reduzidos, né, por conta da eficiência das operações agrícolas. Aí você reduz tanto o fertilizante, calcário, os pesticidas também, mas principalmente diesel. Né? A redução era mais de 15%. A última medição que eu fiz deu 15,6%. Você imagina, tanto a quantidade de diesel que usa numa operação agrícola, coloca no Brasil inteiro. Eles usam, inclusive, outros países da América do Sul. Então, 15% ali. Aí davam bilhões de toneladas de carbono por ano. Né? Então, vamos colocar um projeto na Verra. Né? Para colocar. Só que, assim, o custo do projeto era tão alto, o custo fixo do projeto, que o que a empresa ganharia vendendo aqueles créditos não cobriria. Porque era o crédito, a categoria entrava em transporte, não tinha uma metodologia própria. Até porque é uma solução única que não existe, eles são eles que desenvolveram o proprietário. Então, como é que a Verra vai ter um negócio que uma outra empresa desenvolveu sozinha? Não, né? Então, ficava muito mais caro fazer o projeto e ganharia vendendo esses créditos, que era um valor muito baixo do crédito. Não dava nem $2 por crédito de carbono. Apesar do volume ser muito grande, não dava $2, dava 1,75, se eu não me engano, 1,72 e 1,75. E a proposta foi: desenvolva uma metodologia e pleiteie a aprovação dessa metodologia dentro da Verra. Sendo aprovada, você entra nessa categoria. Mas isso é muito caro, né? Desenvolver, demorado, e também aprovado sem saber. Quem pleiteou, protocolou uma metodologia de pecuária sustentável na Verra foi o Imaflora, foi o ano passado, se eu não me engano. O Imaflora, aquele instituto, aquela ONG que tem lá em Piracicaba, que faz boi na linha, eles fazem muita coisa, eles têm ferramentas de rastreabilidade, atua com o governo e tal, eles são muito bons mesmo. Eles, se eu não me engano, foi acho que o ano passado, eles protocolaram uma metodologia que eles mesmos desenvolveram internamente na Verra exclusivamente para pecuária sustentável, o que é muito legal. Eu não sei quanto tempo isso demora para ser analisado e aprovado e colocado para... Eu acredito que... colocado para jogo aí, vamos falar. Nos próximos anos,
essa elegibilidade decorrente de escala vai vai ser necessário menos escala, porque a gente tratou aí 1.500, 2.000 hectares para reflorestamento. Se a gente for pensar em projeto de manutenção de floresta em pé, que é o REDD+, né, o que se tem hoje, que a elegibilidade de um projeto desse, você tem que ter uma escala de, no mínimo, 100.000 hectares. E aí você vai falar, e tem alguém que tem uma propriedade com 100.000 hectares de mata no Brasil? Até tem, mas que é feito muito por agrupamento, para viabilizar. Que é o projeto integrado, né? Você pega várias propriedades. Numa região, não precisa ser nem vizinha. Às vezes, tem um projeto que eu conheço que lá no Pará, que ele pega umas 6 cidades grandes ali, que é Paragominas, Dom Eliseu, Ulianópolis, Itinga. Eu já vi projetos que pegam biomas diferentes, inclusive. Né? Então, por quê? Porque se você fizer um projeto com menos de 100.000 hectares de REDD, às vezes vai ficar mais caro o projeto que o próprio VCU. Fica mais caro o molho que o peixe. E lembrando que esses projetos de longo prazo, você bem sabe que conforme vai fazendo o monitoramento, vai emitindo, né? E às vezes você deixa para fazer um monitoramento acumular, não faz anual, faz trienal a cada 3 anos para diminuir o custo, para cada monitoramento tem um custo, né? Aí deixa acumular 3 anos de crédito e emite esses créditos para você poder vender, posteriormente aposentar, né? Então, eu acredito que sendo conservador, mas o valor dos VCUs vai aumentar por conta desse mercado regulado exigir projetos, e aí com isso o voluntário também vai aumentar, né? Vai acompanhar o aumento do preço, e também os custos, igual você disse, às vezes vem um indiano para entrar no meio da floresta amazônica para fazer uma mensuração, um monitoramento, né? E a tendência é acreditar em empresas brasileiras para que diminua esse custo. Então, os projetos vão exigir escala menores, eu acho que nesses próximos anos, que é um mercado, inclusive, que está muito incipiente, está demandando recurso humano muito grande que não tem ainda, não existe, né? Então, um convite para as pessoas que se interessarem passar a atuar num mercado muito promissor, né? Exatamente. Eu concordo com isso, porque 75% do custo do projeto, o custo total do projeto é auditoria e de terceira parte. Os auditores vêm de outros países muito longe, né? Então, imagina o custo de passagem, hospedagem de um indiano. Aí tem o problema de alguém que está vindo da Índia, né? Às vezes ele nem é indiano, né? Aí o custo de hospedagem, tem o problema da comunicação, né? E aí, às vezes, esse tempo que a pessoa fica aqui acaba sendo estendido. Tem todos esses os entraves da comunicação. Ele não conhece o Código Florestal brasileiro, ele não conhece a legislação estadual, às vezes tem até a legislação municipal, não conhece o funcionamento da floresta, o funcionamento da comunidade. É contraproducente, né? Então, acho que além do custo de trazer os auditores, esses operadores de lugares tão longe, eu acho que tem um risco muito alto da operação, porque ele está limitado, né? É completamente diferente de eu ter um auditor ali que é da Amazônia, que é criado ali, que ele conhece o ciclo das águas, o que é o inverno amazônico, o que não é, que ele conhece o Código Florestal, ele conhece o que é a Amazônia Legal, o que determina, o que não é, como é que é o documento, quais são os problemas, onde tem os picaretas, onde não tem, o que falsifica, o que não é. Eu falo isso porque a gente teve esse escândalo grande de um dos maiores, não vou nem falar nome aqui, por responsabilidade jurídica, né? O faraó do... tinha um projeto aí que era a estrela das estrelas, né? Eram em vários lugares no estado do Amazonas, e aí estourou, né? Que questão de não vamos nem fraude, né? A Verra ficou um tempo até sem registrar projetos REDD. Tinha a questão da madeira, porque tinha a questão do manejo florestal, e aí na hora que isso foi uma ONG, acho que da Holanda, que publicou, na hora que começaram a puxar, e foi pela Verra, foi auditado, né? Só que tinha uma série de
inconsistência, né, de dados, documentos, de que para documentos. nós brasileiros era muito óbvio. Seria a primeira coisa que você ia verificar. Não é? Você ia verificar a matrícula, você ia pegar a ficha, não sei o quê, por que essa pessoa faz aqui, por que está aqui, não está lá, por que está nesse município. Essas jogadas aqui que a gente sabe que é possível fazer para mascarar uma série de coisas. Quem auditou, não sei de onde, quem que foi qual foi o órgão verificador, cara, ele não tem essa malandragem de saber que é ali que tem o problema. Por isso que eu sempre falo que é urgente acreditar os órgãos verificadores no Brasil. E não só, seja São Paulo, Rio, Brasília, mas que tenha auditores regionais mesmo, não só por conta do custo, mas pelo conhecimento do estado, do bioma, do funcionamento daquela região, porque o Brasil é muito grande, muito complexo, né? Eu, pessoalmente, até a área que eu mais atuo, né, para verificar a elegibilidade da propriedade rural, né, dentre outras verificações, é verificação documental, né? Se o imóvel tem matrícula registrada em cartório, cadeia dominial, título, CCIR, ITR, aí vai toda a documentação, né, que a gente tem que por exemplo, o georreferenciamento, um auditor estrangeiro, ele pode até puxar tudo isso e verificar. Mas se tiver uma inconsistência, você vai conseguir. Porque você está com isso, com essa questão de... Como é que eu falo? De proprietária de... prospecção como é que fala? Essa parte de documentação? De documentação de propriedade. Irregularidade. De irregularidade. Você consegue ver se tem uma inconsistência ou não. Sim. De uma data, de um nome, às vezes é até um divórcio, uma questão de partilha de bens. Né? Você consegue ver que tem uma coisa ali e você vai puxando o fio ali do novela até ver se aquilo ali tá ok ou não. Um estrangeiro, ele não vai ter exatamente. Essa sensibilidade, exatamente. O Pará mesmo, ele é famoso por ele ter mais do que o dobro. O Mato Grosso também, já até sei o que você vai falar. de propriedade terras registradas no cartório do que eu realmente tenho. E muitas das áreas lá não tem título definitivo registrado no cartório, não tem matrícula. Chegou ao ponto que a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ela submetia para fazer transferência de imóveis com mais de 1.000 hectares, eu não lembro qual que era o tamanho, a presidente do tribunal, da Corregedoria do Tribunal de Justiça, ela baixou uma portaria que os cartórios só poderiam fazer a transferência desses imóveis a partir de um piso, de um tamanho, com autorização da Corregedoria. Não poderia fazer essa coisa para tentar segurar, né? Regularizar títulos falsos, que tem muito. Que tem... Se o imóvel for da União, quem titula naturalmente vai ser o INCRA, né? Aí se for do Estado, né? Aí quem vai titular vai ser o órgão estadual, que no caso lá é o ITEPA, né? Então, existia principalmente do ITEPA muitos títulos falsos, né? Então, dos desafios é a gente tentar verificar a idoneidade de título, que o próprio órgão, o ITEPA, às vezes ele pode chegar ao ponto de certificar títulos que não são idôneos. Porque eles chamam de títulos voadores. Às vezes, antigamente não existia georreferenciamento, não existia o CISGEF, né? Era o que estava no papel, né? Aí a gleba tal em tal município. Então, você pega um título daquele e registra na tua fazenda, usa aquele mesmo título que não pertence... Aquela área toda não é referente àquele título, né? Então, isso infelizmente, é muito comum por lá, né? E aí é o que você disse, às vezes um estrangeiro não vai saber ter uma acessibilidade. É difícil, né? A gente tem uma certa dificuldade para isso. Até pra gente mesmo, que atua nisso há décadas aí, né? E sobreposição, eu já peguei tudo que é caso, sobreposição de terra, ou fala que é uma fazenda, o negócio tá no topo do não sei o quê, ou então o polígono não fecha, ele dá vários... Base vetorial, né? Ele dá vários pontos de coordenada, na hora que você coloca aquilo ali no coisa, não fecha, sabe? Um polígono. Já vi de tudo.
falso também, matrícula falsa, até para quem atua na área com isso, é difícil, né? Não é fácil. Imagina para um estrangeiro. É. É quase que impossível. Como que deve ser um registro de propriedade imobiliária na Índia, na China? Você não tem nem ideia. Né? Eu não me atrevo a monárquico, né? Uhum. Então, eu acho bem complicado. E você sabe como é que está a evolução disso? Se órgãos verificadores nacionais estão sendo analisados para serem homologados e acreditados pelas certificadoras? Isso é urgente. Para o mercado voluntário, para mim, isso é urgente. Olha, opinião minha. Uhum. Agora, você me perguntando, eu me recordei da época de uma mentoria que a gente estava fazendo no curso, que até então tinha uma empresa brasileira, né, que estava sendo creditada para fazer essa verificação pela Verra, e aí o professor comentou, olha, é burocrático, é demorado e não é barato, entendeu? Então, infelizmente, parece que ainda está longe do que seria o ideal, essa acreditação de empresa para fazer essa verificação de terceira parte nas certificadoras. Aí. E me fala, você é contratado por essas grandes empresas aí que são proponentes de projeto, né? O seu cliente é uma empresa que faz um projeto de carbono, né? É o proponente, né? Ele desenha o projeto, monitora e coloca lá na certificadora, seja Verra, Gold Standard ou qualquer outra, para depois emitir esses créditos e vender, né? Você atua aí no bioma amazônico, principalmente Pará e Maranhão, né? E qual que é o que você está enfrentando de dificuldade, assim, na hora de prospectar essas terras, essas áreas que são elegíveis para projetos de carbono, principalmente na tua área de atuação aí, que é o reflorestamento? Sim. O maior desafio de elegibilidade desses imóveis é encontrar uma terra que esteja documentalmente regular. Isso. E que tenha escala. Desculpa, todo mundo fala a mesma pergunta. E que tenha escala. Não é fácil. Entendeu? E porque, inclusive, não é só a questão não envolve só a regularidade do imóvel, sim, inclusive até do proprietário. Porque você quando fala a gente titularidade, matrícula, tudo, CAR, sim, GEL, CCIR, que é mais fácil. O mais difícil de uma terra é o título de propriedade, né? Você conseguir o título definitivo para levar a registro e abrir uma matrícula para a tua terra, para teu imóvel, para tua propriedade. Mas, além disso, demais dessa documentação do imóvel, tem do proprietário. E quando a gente está falando em projeto de crédito de carbono, você tem que lembrar de governança, né? Todos os requisitos do ESG, né? Então, a governança já foi óbice, por exemplo, num processo de venda de uma fazenda, né? Que o proprietário ter exercido um cargo político e foi condenado por improbidade administrativa. Isso aí é um óbvio, porque reputacionalmente, se você for pensar em compliance, em governança, não está de acordo você comprar uma área em que o proprietário foi condenado por uma ação de improbidade administrativa, né? Desvio de recurso público. Então, é uma peneira muito grande você conseguir propriedade rural elegível para desenvolver um projeto desse. Principalmente quanto... Então, você acha que a maior dificuldade, ela é burocrática mesmo, tanto na titularidade da área, né, documental, a questão dos satélites, documentos, né, vamos dizer, que provam, e também do proprietário. Ela não é... operacional, né? Se a área está viável ou não. É operacional. Apesar de ser caro, isso ele funciona. Exatamente. O bioma amazônico, ele é propício, né, para floresta. Ele é muito agressivo para regenerar, exatamente. para ser construído. É fácil você ver assim, do ponto de vista técnico, científico, para gerar carbono, né, que a gente fala, entre aspas, né, que sequestrar gás de efeito estufa, gerar o crédito.
Você vai na propriedade, a propriedade vai ter uma mata, vai ter uma área de reserva. Aham. Você olha lá na mata, se ela for uma mata densa, aquela área é propícia. E aí a gente nota que o índice pluviométrico do bioma amazônico é muito bom, principalmente se tratando de Pará, a região ali próxima a Belém, que tem um índice pluviométrico muito Altíssimo, bom, né? muito alto. Então, é aquela floresta que durante lá falam que só tem duas estações, né, Antes no da ano. chuva e depois da chuva. Belém tem isso, né? Mas durante o ano tem 2 estações que eles chamam de inverno e verão amazônico, né? Inverno é esse período que nós estamos agora, que vai de dezembro até junho. Aí depois começa a estiagem, que é o segundo semestre, basicamente, e durante essa estiagem, nessa região mais próxima a Belém, ela estia pouco. Então, é uma floresta que ela continua crescendo um pouco mais durante esse regime de menos chuva. Ela não é tão ameaçada por incêndio, que é um dos maiores riscos que você tem num projeto desse aí, né? Que você tem que manter brigada de incêndio lá de plantão. Então, o desafio maior mesmo é esse aí. É o burocrático. Para quem não sabe, ou não conhece Belém do Pará, é só conversar com alguém que trabalha na prefeitura, quanto que custa, né, manter aquilo ali, porque a floresta ela é tão agressiva que se eles não fizerem aquelas manutenções, ela engole Belém, assim, em pouquíssimo tempo. Deixa de fazer tudo. Daqui a 10 anos ficou só ruína e a floresta come, né? Tem uns, para quem tá até dentro da cidade lá de Belém, tem uns parques lá, parque ambiental do Utinga, por exemplo, muito grande. Você vê que ali tem uma floresta dentro da cidade, uma floresta densa, né? Densa, né? E árvores muito altas. Eu adoro a Amazônia, eu acho muito bonito, assim, e... Quer dizer, eu sou apaixonada por bioma, né? Quando eu aprendi isso na escola, que eu era bem criança, eu fiquei muito louca, assim, com esse negócio de bioma, né? Eu ficava pensando assim... Até hoje eu sou obcecada. Aqui é transição, aqui é a Cerrada. Toda hora eu tô perguntando isso pra alguém. É monomaníaco, né? Chata pra caramba. Mas quando eu aprendi isso na escola, eu nem lembro quantos anos eu tinha. Eu morava em Rondônia nessa época, não, bioma amazônico. E eu fiquei doida, porque eu ficava assim, cara, tipo, é a natureza que tá falando o que é o quê. E, tipo, não interessa se geográfica ou politicamente se fala que a linha que divide é aqui. Não interessa o que você fala. A natureza está dizendo que não é aqui que muda, aqui está mudando e aqui já é outro. Não adianta contrariar a natureza. E não tem nada a ver com os estados, com nada, né? Com as delimitações político-geográficas. E eu fiquei encantada por isso. Então, eu sou apaixonada por essa questão de bioma e dos subbiomas e das, né? Que nem lá no Pantanal, que eu acho lindo também. São vários pantanais dentro do próprio Pantanal. Pantanal Poconé, Pantanal dos Paiaguás, né? Então, são outras delimitações, né? E é muito doido, né? O pessoal fala muito de reflorestar como se fosse fácil, né? Você colocou aqui a questão que é tudo muito custoso, tal, tem que dessecar com glifosato, depois tem que colocar as mudas, tem um custo alto, tem a brigada de incêndio, porque o risco de fogo é muito alto, mas você tem o componente aí da floresta ser muito agressiva, chover muito, e a floresta tá, como é que fala? Ela tá aí no ritmo de ser recomposta, né? Que é completamente diferente de você reflorestar uma área de Mata Atlântica muito antropizada aí, né, pelo homem, né? Para quem não conhece, antropizado foi pela ação humana, né? Que já está muito contaminada, seja com outras espécies exóticas. Então, se eu tiver que reflorestar uma área de Mata Atlântica numa cidade aqui de São Paulo, é completamente diferente, muito antropizada aí, que já é metrópole, é completamente diferente de eu reflorestar uma área no bioma amazônico numa determinada região do Pará. Isso é bem diferente, né? Eu acho que isso é importante deixar claro, como seria diferente de uma área de Mata Atlântica regenerar no Paraná, que já é bem mais conservado, e o Pantanal funciona de outro jeito. A Amazônia, ela já é dentro do próprio bioma amazônico, que é gigantesco, ela é diferente, né?
aquele pedaço do Maranhão lá onde você atua é de um jeito, você vai no zona de transição lá, né? Vamos Isso. dizer. E dentro do próprio estado mesmo, né? Eu vejo, assim, que pelo menos o pessoal da região da Amazônia, eles se norteiam mais pelos rios. Sim. Tô doida ou não? É mais ou Não, menos não. isso. Dada isso, tem um índice pluviométrico muito grande, um estado muito grande, a utilização da navegação, desde daqueles barquinhos que não tem nem motor, no remo mesmo, até grandes embarcações, é um recurso, né, fluvial muito importante para o Pará. Tanto é que quando você chega a Belém, Belém só tem uma entrada e uma saída. Por quê? O fundo de Belém, lá você vê, é rio, lá não tem mais rodovia. Se você quiser ir de Belém para o Amapá, que é o estado vizinho, você vai ou voando ou por barco, não tem rodovia. Então, é um estado muito dependente das hidrovias. E eu vejo até, não só essas limitações, eu vejo que culturalmente essa questão dos rios também define, né? Nas expressões, no modo de ser, na culinária, né? Claro que tem tudo que é amazônico e tal, mas assim, eu vejo que tipo, o Alto Xingu, o Baixo Xingu, né? Eles têm as questões que são parecidas, mas eles têm uma diferenciação do Alto Xingu e do Baixo Xingu. O Tapajós também, o pessoal do Alto Tapajós e do Baixo né? Diferencia um pouco a comida, as expressões, tem as próprias diferenças até dentro do próprio rio. Mas eu vejo bem claro para o pessoal local como eles se referenciam pelo rio. Sim, muito importante. Como é que chama aquele que passa em Altamira lá? Lá é o Xingu. Lá é o Xingu, isso. Acho que tá correnteza, ai que medo. O que passa que né? O Xingu. O Xingu, tem uma cidade vizinha, Altamira, chama Senador Zé Porfírio. Lá à beira-rio, é interessante, os rios lá são muito largos, igual em Belém também. Você não vê a alta margem, né? Parece um mar. Ela parece que tem 15 quilômetros salvo engano, de uma margem a outra. O Xingu super bonito, passa por correnteza absurda. Morro de medo, não entro naquela água ali nem por decreto. Aí em Alter do Chão, ali acho que é baixo Tapajós, ou é o alto Tapajós. E aí o rio é super manso, parece um riachinho, né? Não tem onda, não tem correnteza, não tem nada, você pode entrar ali, até uma criança de 5 anos. Né? Onde eu fui criada em Porto Velho, Rondônia, é o rio Amazonas, que é cor de lama, assim, né? Com aqueles galhos, tal. Na época tinha jacaré, não sei se tem hoje, duvido, mas, assim, aquele lamaçal correndo, assim, né? E aí alguns pedaços até é água cor de barro, mas ela não é tão densa, assim, então dá para você nadar. E o cruzamento com outros rios, os afluentes, tem bastante foto lá em casa da gente criança, a gente chamava de banho, né? É uma expressão, vocês usam isso lá também, né? Vai num banho, né? Um banho é um balneário, né? É um balneário, né? Tem um rio em Igarapé, um curso d'água que é favorável para você entrar, nadar e tal, que a correnteza não vai te levar e nunca você ouviu falar. Então, você quer colocar mais alguma coisa, Prete? Não, só agradecer novamente a oportunidade aí da gente compartilhar esse pouco de conhecimento aí para quem tem interesse, né? E até, às vezes, adentrar nesse mercado, que está precisando, né, de mão de obra, tá difícil conseguir mão de obra. Tá muito difícil. E é uma oportunidade muito grande ter aqui passado essa manhã contigo aqui. Obrigada. Prete, muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar seu conhecimento. Espero que o pessoal aí de casa conheça bastante o seu trabalho. Se alguém estiver prospectando terra aí no bioma amazônico, fala com o Prete. Roberto Prete, pode procurar você nas redes, né? Eu vou colocar seu @, também na descrição do vídeo. E a próxima vez, quando vier a Ribeirão Preto, vindo da Amazônia, me traga algo, porque eu adoro. Me traga um açaí, uma farinha de puba, uma farinha d'água, qualquer coisa. Uma manta de pirarucu. Compromisso está feito. Um cupuaçu, um cupulá, qualquer coisa. Eu gosto de tudo que tem lá, porque fui criada lá, aprendi a comer aquela comida. E sou apaixonada até hoje. E obrigada mesmo, mais uma vez. Eu que agradeço. Tá bom? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, parabéns a você pelo teu conhecimento. Obrigada, pessoal. Obrigada.